Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira, o podcast da editoria de agronegócio do portal Primeira Página. E hoje nós vamos abrir as portas da liderança no agro para falar sobre bastidores, desafios, visão de futuro e temas que estão movimentando o setor. Eu sou Adriane Steinmetz, jornalista, agricultora e mentora em gestão no agro. E eu quero deixar um convite para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu comentário, o que você gostaria de ver aqui, curta e não perca os próximos episódios. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado que é referência no agro, com coragem e um bom posicionamento. Ele é produtor rural e também presidente da CoproSoja, Fernando Cadori, que é reconhecido por sua liderança e defesa incansável dos produtores rurais. Cadori ocupou cargos de destaque no setor e teve uma trajetória marcante na AproSoja Mato Grosso. É um dos principais porta-vozes do agronegócio no estado e sua trajetória é pautada pela defesa intransigente dos interesses do setor, pela valorização dos produtores rurais e pelo compromisso com o desenvolvimento do agronegócio mato-grossense e brasileiro. Seja bem-vindo, Fernando Cadori. Muito obrigada. Muito obrado, Adriane. Com essas palavras, me sinto lisonjeado, né? Aproveito para parabenizar pela iniciativa. O nosso agro, a nossa agropecuária mato-grossense é carente de comunicação e esse papel que você liderando, né, junto com toda a equipe, vai trazer, sem dúvida nenhuma, muitos bons frutos para nós produtores. Obrigado pela oportunidade. Para a gente começar, eu gostaria de entrar num assunto um pouco pessoal da sua história. Quem é Fernando antes de CoproSoja, de AproSoja? Como começou a sua trajetória? Você vem de uma sucessão familiar? Fala um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. Eu, na verdade, sou um produtor rural. Essa é a minha profissão, é assim que ganho a vida. E sou um espelho de quase todos os produtores que estão no Mato Grosso hoje, né? Nós somos frutos da agricultura desde o Rio Grande do Sul, somos frutos de uma migração. Junto com hoje não tenho mais, meu falecido pai e meus irmãos, viemos lá para o Mato Grosso na década de 80, meados da década de 80, ainda criança, buscando, né, espaço lá no Rio Grande do Sul. O aumento das famílias, a reforma agrária familiar empurrou, né, muitos para buscar a oportunidade. O Mato Grosso nos acolheu com muito orgulho, uma terra que nos ajudou a nos formar, nos deu um sustento. Então, esse é um pouco brevemente da nossa história, né? Então, a gente é um reflexo, ou melhor, um espelho de muitos cidadãos de Mato Grosso, né? Fomos formados basicamente junto com as cidades, que hoje são prósperas, né? Eu mesmo sou de Primavera do Leste, mas temos o tempo de Mato Grosso, ele é mais ou menos compatível com a idade que a gente tem hoje e as cidades, né, como elas se formataram. Então, como você falou, a história é semelhante de muitos, né? Muitos, assim, eu identifico a minha história, né? Eu sou a terceira geração, sou filha e neta de gaúchos, meus pais também vieram do Rio Grande do Sul, mas no caso para Goiás, né? Eu falo para desbravar, eu falo aquela frase, literalmente, cheguei aqui quando tudo era mato, funciona nesse caso, né? Quando realmente estava começando, né? Uma realidade bem diferente de hoje. É uma realidade bem diferente e é gratificante porque acompanhar essa evolução, ela é um privilégio, pelo menos na minha perspectiva de avaliação, porque embora a gente passou pelas dificuldades da época, principalmente os familiares que nessa migração abdicam, querendo ou não, do cuidado hospitalar, né, do bem-estar de uma cidade para buscar o futuro para a sua geração, próxima geração. Em contrapartida, quem mais vai ter o privilégio de ter vivido essa construção, né? Eu sempre brinco que imagine você chegar numa cidade que você não tem uma geração passada, né? Então, os seus filhos, né, que vão ter os amigos, que vão ser filhos de conhecidos seus. Claro que toda essa dificuldade traz esses bons frutos e, junto com isso, a evolução do nosso grande estado, né, que passa de uma produção incipiente em 1980 para um grande provedor de alimentos para o mundo. Então, acho que a gente tem um papel importante e tem que se orgulhar. É claro que não vamos falar das dificuldades aqui, eu acho que tudo que um dia chega a um determinado ponto, ele passa por suas adversidades, mas, para resumir a sua pergunta,
eu sou nada mais, nada menos que um espelho de tantos outros produtores que hoje são os habitantes das Primaveras do Leste, das Sorrisos, das Nova Mutuns, das Ducas do Rio Verde da vida e tantas outras cidades que não existiam há 30, 40 anos atrás. E esse caminho para a liderança, como que surgiu? Foi algo que foi acontecendo? Quando que foi esse movimento? Você tem um marco ou foi algo que foi acontecendo na sua trajetória? Ele não tem um marco propriamente dito, né? Porque eu costumo analisar e observar isso, quando a gente para observar, que na nossa vida, pelo menos a maneira de observar as coisas, quando a gente não está satisfeito com alguma situação, nós temos duas opções como ser humano, né? Uma delas é você ser uma engrenagem para tentar mudar aquilo que não está te agradando ou uma situação que você não concorda, né? Ou você faz alguma coisa ou tenta ser um ente junto com outros, ou você fica quieto, né? Então, acho que a origem de tudo isso foi justamente não estar satisfeito enquanto produtor com algumas coisas. Na época eu não lembro o que startou, mas geralmente são as políticas públicas, as dificuldades, a agricultura passa por ciclos. Em um determinado momento eu decidi que deveria tentar dar a minha contribuição, né, junto com os outros produtores que compartilham e comungavam com essas ideias na época, e foi aí que a gente entra. E depois que você começa a se inteirar dos problemas, a ver as dificuldades, a gente percebe o quão carente é nosso setor de pessoas que dediquem tempo na resolução de problemas. A gente acaba sendo absorvido e sendo engolido, e depois o caminho é natural, acho que a gente não escolhe, a gente acaba sendo escolhido, e desde então a gente tem tentado, da maneira que a gente pode, tentar ser algum vetor de alguma mudança necessária para o nosso setor, né? Tão carente, e aí está incluso todas as nossas fraquezas, né? A logística, os planos agrícolas, as quebras de safra, as políticas internacionais, ambientais, né? E eu aproveito aqui para conclamar cada amigo produtor que está nos ouvindo, né? A parte de cada um é importante. Não pense que, mas eu vou fazer tão pouco, é importante. Não gosto de política, não quero me... Gostando ou não, nós somos geridos pela política, né? A gente vai acordar e dormir com alguém nos gerindo, né? Então, sim, a sua parte faz a diferença, por menor que seja, tire um tempinho, dedique ao setor. Eu acho que quanto mais nós formos aí nas batalhas, nas lutas, com certeza fica mais fácil para a gente chegar aos nossos objetivos. E, bom, você teve um grande trabalho à frente da ProSoja e agora à frente da cooperativa da CoProSoja, que completa 2 anos agora, 2 né? anos. E estamos aí com mais de 1.200, né, produtores. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho desse trabalho, do que é cooperativa, agora, né, nessa data já importante, com essa grande expansão. 2 anos de muitos desafios, muito aprendizado e, por que não, de sucesso, né? E eu vou explicar um pouquinho o que é cooperativa, qual foi a ideia, né? Então, enquanto nós geríamos a ProSoja, que é uma entidade classista, que ela foi concebida para representar e buscar e lutar pelos interesses da classe produtiva, principalmente de soja e milho. A ProSoja é a entidade que representa a soja e o milho. Todo ano a gente rodava todo o nosso estado, ou com o circuito da ProSoja, com as rodadas técnicas, e invariavelmente a gente via que o produtor ele muda de endereço, mas não muda os problemas, né? E nós observamos nessas andanças que o nosso estado começava a ter uma discrepância muito grande, principalmente com o advento da pandemia, do preço de originações em relação aos produtores normais, e quando digo produtores normais, produtores de 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 hectares, em relação aos grandes conglomerados que no nosso estado existem. E aí, somado a isso, nós falamos agora há pouco do que nos trouxe ao estado de Mato Grosso. O nosso estado experimenta a primeira transação geracional, ou seja, os produtores vão ficar menores ainda com a reforma agrária familiar, se é que se pode chamar isso. Então, a propriedade de 1.000 passa a ter 500 e assim sucessivamente. Então, nós observamos que nós precisaríamos unir os produtores de maneira comercial para buscar oportunidades que os colocassem em pé de igualdade para poder continuar sendo competitivo no mercado que está na iminência
quanto maior o poder de compra, mais fácil vai ser absorver essa transição geracional. Então, a gente tem usado uma máxima que não é se, é quando você vai ser absorvido, ou sua próxima geração, se nós não nos unirmos em coletividade. E não precisa ir longe, né? A gente encontra exemplos assim, se a gente pegar Sapezal, por exemplo, né? Para quem busca a história de Sapezal, há menos de 15 anos atrás nós tínhamos uma centena de produtores praticamente, hoje não tem mais de 30 ativos, né? Isso está totalmente relacionado com o poder de compra e competitividade. Então, o escopo inicial foi esse, começamos dentro da nossa AproSoja ali em 2023 com 80 produtores, né? E hoje somos mais de 1.300, e o nosso objetivo foi fazer a compra de máquinas agrícolas em bloco, né? Que é um braço que as cooperativas locais não alcançam, porque por maior que seja a cooperativa municipal, o número de produtores que vai ao mercado para máquinas todo ano é restrito, e é uma parte do nosso negócio que estava e está tendo uma discrepância gigantesca, 30%, 40% em relação a grandes volumes. Oh. Então, você imagina que durante a pandemia, isso é polêmico, mas como você bem disse aí, a gente não se furta a polêmica, a gente entra nas batalhas porque acredita que é um interesse comum, e eu acho que é isso que tem que pautar a cooperativa ou a entidade. Nós tivemos diferença de 30%, uma coletadeira negociada a 4 milhões no varejo para um produtor normal como nós, e a 2.250 a mesma máquina no atacado. Nossa, muita diferença. É demérito de quem compra barato? Não. Tá certo? Uma é uma, 100 é 100. Agora, ou nós buscamos volume para ser 100 também, ou a gente vai ser engolido e absorvido do mercado, e eu volto a falar, não é se, é quando. Nesse sentido, para finalizar, hoje, embora jovem, a cooperativa nossa soma mais de 2,5 milhões de hectares, e o nosso objetivo, humildemente, quando nos formamos, era nos tornarmos o maior conglomerado de compras de máquinas do país, e eu tenho certeza absoluta que a gente caminha para isso, obviamente respeitando os tempos, os processos, dando um passo de cada vez. Nós sabemos onde nós podemos chegar, porém a gente tem feito os processos conforme eles têm que ser feitos, e principalmente a renda que sobra no benefício da compra coletiva, ela não passa pela cooperativa. Então, se você compra uma máquina lá e a gente consegue um diferencial de preço, quem vai usufruir o benefício dessa diferença é você, e aquilo vai ser inserido no seu negócio, seja para uma melhoria, para o comércio local. Então, indiretamente, o produtor se fortalece, a gente busca a manutenção das futuras gerações do campo, coloca pé de igualdade, e o nosso slogan já fala que nós nascemos para nivelar o jogo para você. Vocês, a cooperativa atua somente na questão de compra de máquinas ou a princípio vocês têm outros objetivos? É bem legal essa pergunta, e você vai me entender porque somos colegas de profissão. Eu nem chamo agricultor de profissão porque você sabe que não existe nenhuma profissão que se compartilha todas as informações igual a agricultura, né? Você perguntar para o vizinho o que ele faz para colher, ele vai te falar. Então, o que a gente percebeu? Na questão de insumos, fertilizantes e outras coisas, os grupos de compras locais conseguiam diminuir muito a diferença de maneira local, né? Tem volume compatível com uma compra menor, deixando a discrepância menor. No caso de máquinas, e quando a gente se aprofundou em todo esse estudo, a gente percebeu que os números mostram que 10% de nós vão ao mercado por ano para originar máquinas. Então, vejam. Se eu colocar aqui duas cidades de referência, uma do Sul e uma do Norte, Primavera do Leste e Sorriso, por exemplo, e eu juntar as cooperativas locais, eu vou ter lá 450 produtores ativos. 450 produtores ativos, pensando em 10% ainda mercado, eu vou ter 45 produtores ainda mercado. Eu não tenho um volume de atacado e, consequentemente, eu não consigo competir, sem contar que desses 45 distribuídos no market share das companhias, 30% vai ser uma marca, 20% outro. Então, nós percebemos que para começar a operar e fazer sentido e ser, de fato, o maior originador, para ter o mesmo volume que as maiores blocos de compra, nós precisávamos ter pelo menos 1.000 produtores ativos. E é interessante que foi um desafio que a gente teve que ir de cidade em cidade, foi uma formatação que não tinha de onde copiar, porque não existe essa modelagem.
tem a resistência do mercado, que eu não vou entrar em detalhe, mas você imagine o tamanho que que foi e ainda é. Tinha cidades que a gente chegava com 4 produtores, explicava, tudo mais saía com 10. Tinha cidades que a gente chegava com 5, saía com 20, né? E o engraçado, e até é muito engraçado de falar que o maior entrave para nós chegarmos onde a gente precisava somos nós mesmos, os produtores, acreditar que ele precisa se unir. Aí quando nós chegamos na 22ª cidade, em agosto de 2024, nós começamos a rodar em julho, de janeiro a julho a gente formatou o escopo da operação, nós chegamos a 1.000 produtores. Foi em Comodoro, se não me engano. Aí a gente foi, e agora? Vamos tentar originar, conseguimos, fizemos o primeiro negócio, que foi um desafio, né? E ele foi o divisor de águas, fizemos com coletadeira, foi ousado, né? O primeiro projeto piloto de compra coletiva de coletadeiras. Tivemos milhares de desafios aí, mas conseguimos êxito. E fizemos uma coisa inédita. Fizemos a maior transferência de market share que o mercado mato-grossense já viu. O que quer dizer isso? Produtores que tinham 100% de uma marca implementada, trocaram a marca por intermédio da cooperativa. Então, isso foi uma quebra de paradigmas. Depois que fechamos o primeiro negócio de coletadeiras, nós buscamos a importação direta, aí com muitas negociações. Chegamos agora, estamos chegando a quase 150 máquinas, mais de 100 já entregues da linha amarela de construção, isso no mercado chinês, né, e todas operadas na pessoa física de cada produtor, para minimizar o risco, trazendo benefícios ímpares aí para o produtor. Isso nos traz uma alegria muito grande, porque a nossa essência ela está desenhada, e a gente nivela mesmo o jogo, uma diferença de 20% ou 30% fica no produtor, né? Seja numa pá carregadeira, seja numa coletadeira, aí ele passa a ser competidor de fato, seja com um grande grupo ou quem for que esteja do lado, ele consegue ali ir nivelando o jogo aos poucos, e isso para nós é o cumprimento do nosso objetivo. E mesmo se manter, né, na atividade, porque Sim. Nós estamos em um momento que eu falo que a agricultura hoje, você precisa ser muito assertivo, né? E quanto menor, eu falo isso na gestão, né? Às vezes acha-se que a gestão é para os grandes, eu falo não, porque quanto menor, a agricultura não aceita erro, né? Quanto menor, às vezes um grande produtor, um erro até passa ali despercebido, quando você é pequeno, não. Isso pode custar o seu negócio. E eu falo assim, às vezes o produtor tinha muito uma visão de focar muito em produtividade, que é importante, aumentar a produtividade, investir em tecnologia. Mas eu sempre chamo muito para essa questão de olhar para economizar os custos, né? Reduzir custos, porque a produtividade, claro, está ligada à tecnologia, à qualidade da semente, o cuidado do solo, mas a gente lida com uma empresa céu aberto que tem o clima, então muitas vezes não está no nosso controle. Então eu falo assim, é importante olhar, mas olha para os seus custos, que é o que está no seu controle. Às vezes a produtividade está em parte, você pode fazer você pode fazer 100% da sua parte, mas existe a parte que se não chover, se o clima não contribuir, se Deus não ajudar, né, a gente não vai colher, mas aquilo que está no nosso controle, a gente precisa ter um olhar de atenção, que é o que né, pelo que eu entendi, então é esse o objetivo, que é reduzir os custos para ter uma margem maior para conseguir, como você falou, se manter na atividade, né? Você entende onde mais você acredita que o agricultor pode se unir, né? Você falou da importância dessa união para trazer mais benefícios para a nossa classe. Eu acho que eu concordo absolutamente com o que você colocou. Gestão é uma particularidade que nós precisamos observar. E eu faço aqui um adendo, que eu sei que o seu público, apesar de ser um programa voltado ao agro, ele é urbano. E eu vou trazer um exemplo para a gente tentar estabelecer uma linha de raciocínio. Nós, produtores, tivemos um lapso de gestão gigantesco aí entre o tempo de desbravar uma região e torná-la produtiva. Pegar um solo inóspito, que é um meio de cultura, o solo de cerrado não é produtivo sem a sua adubação, o seu preparo, né? Então, nesse período de 20 ou 30 anos aí, formando as fazendas, formando as cidades, o produtor esqueceu de gerir e a gestão dele era atrás do banco da caminhonete, levando as notas uma vez por ano no contador. Aí, na outra ponta, nós tivemos uma valorização das propriedades, e quando a gente compara o valor imobilizado de uma propriedade agrícola, por menor que ela seja, com o comércio urbano, por exemplo, e não desmerecendo um comércio urbano, nós vamos ver a discrepância da administração. Se nós pegarmos uma
Uma loja urbana de roupas ou de cosméticos, por exemplo, que tem lá um valor imobilizado X, ela vai ter uma assessoria administrativa, uma assessoria contábil, uma técnica financeira, a equipe de vendas e tudo mais. Quando eu pego uma propriedade rural que tem um valor imobilizado gigantesco ali, sequer tem uma secretária para ajudar no controle organizacional das notas que chegam. Então, eu fiz essa analogia para a gente entender o tamanho do lapso de gestão que a gente tem, e aí a gente vem para o ponto central que você colocou. Embora a tecnologia seja importantíssima, a gente experimenta a maior transição tecnológica que pelo menos na minha concepção, alguma geração vai ver, né? Mas, no final das contas, o que importa é a viabilidade. Inclusive, na minha visão, o principal insumo é a viabilidade, né? Se no final do dia você usar a melhor tecnologia, melhor máquina, o melhor insumo e a conta ficar vermelha, o seu insumo principal não serviu para nada. Eu falo assim, tem que dar lucro, tem que dar dinheiro. Parece que o produto, acho que é errado, né? Parece que tem algo que a agricultura não pode dar dinheiro, né? Tem até algo que, como se fosse errado. Como você comparou aqui com a cidade. Qualquer profissão, qualquer atividade, qualquer negócio tem que dar lucro. Por que que no agro... Tem que ser assim, se não está dando lucro, eu falo assim, já é uma atividade de risco, como a gente comentou aqui, a céu aberto, não ter sábado, não ter domingo, não ter feriado, gera estresse, né, com toda a questão que envolve, eu falo assim, tem que ser lucrativo, né? Tem que ser lucrativo, e o fator humano é primordial aí. Então, além das compras coletivas, que essa está muito ligada e intrinsecamente ligada para reforçar a nossa competitividade em relação a grandes conglomerados, isso é fato, né? O Mato Grosso tem essa característica, nós precisamos equalizar, isso é papel do produtor, enxergar isso e ver. A gestão é outro ponto fundamental, né? Porque o produtor tem que olhar para a gestão, a gente vem aí a reforma tributária vindo aí, ninguém sabe como vai ficar. Nós temos a esfera do patrimônio imobilizado, como você falou, não faz sentido você ter um patrimônio imobilizado, um custo anual gigantesco se você não tiver renda, né? E é importante que toda essa cadeia esteja unida e a transição geracional venha com lucratividade também, porque se nós observarmos hoje a grande vantagem do Brasil em relação a outros países, logística, nós temos uma defasagem gigantesca, armazenamento... Nem se fala, déficit de armazenamento da metade, praticamente, do Mato Grosso, né? Solos mais pobres, que nós corrigimos. O nosso diferencial é o fator humano. Nenhum país tem tanto jovem, tem uma geração que pode vir, e se ela não tiver estimulada, e isso parte do financeiro, ninguém vai querer ficar no campo se ele não puder desfrutar, se ele não puder, ao menos uma vez por ano, sair ou dar um conforto para sua família. Então, a continuidade da agricultura, ela passa pela gestão, pela lucratividade, e pela união dos produtores, principalmente no Mato Grosso. Imagina aqui, o nosso estado, nós carregamos um estigma totalmente errôneo, né? Quando se fala em Mato Grosso, o que se pensa? Mega propriedades, é o barão, é o tubarão, né? Muitos já ouviram essa expressão. Porém, 50% dos nossos produtores plantam até 500 hectares. Nós estamos falando do universo de 12 milhões de hectares. Mais que a Argentina em produção. 80% até 3 mil. Se nós formos considerar que nós não tivemos o primeiro tombo geracional, ele ainda está em andamento, 500 hectares vira 250. 1.000 vira 500, 100 vira 50. Então, você imagine isso daqui 2 gerações, nós estamos falando de 50 anos, como que vai acontecer? Nós vamos migrar para onde, né? Então, a união dos produtores, o pensamento coletivo e gestão é que vai tornar o Mato Grosso competitivo. Senão, nós vamos virar 5, 6 fazendas grandes e... Isso. E você tocou no assunto dos jovens, né? Dessa nova geração, dos sucessores, como eu falei, né? Eu sou a 3ª geração. Eu não fui preparada, eu venho de uma sucessão familiar não planejada, daquela época que meu pai passou por muito desafio e era assim, vai estudar para você não ter que ficar na atividade, mas, como muitos, né? Eu acabei tendo que assumir. Hoje eu amo, eu faço aquilo que eu amo, eu sou apaixonada pela agricultura,
Mas você falou de um ponto da questão de será que os jovens vão querer permanecer no campo, né? E como que você vê, o que a gente pode fazer para superar esse desafio, para atrair esses sucessores, essa nova geração, para dar continuidade a esse legado? Bom, eu tenho 3 filhos pequenos e é um desafio que não existe a resposta, mas eu vou colocar um pouco aqui, pelo menos do que eu entendo, né, e é um aprendizado para mim também. O primeiro ponto é identificar a aptidão, né, na minha percepção. Acho que não tem como forçar, né, aquele ser humano jovem ali, de repente ele não tem aptidão. Identificar a aptidão é trazê-lo para dentro da realidade. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez possa soar de maneira até polêmica, mas a gente vive uma glamorização da agricultura nos últimos tempos, que não é agricultura de fato, né? A agricultura é o sol, é o dia a dia, é a frustração, é não colher, é ser tomador de custo. O que é isso? Eu sei quanto que eu vou gastar, não sei se vou colher, a quanto vou vender minha mercadoria. Entendeu? Entender que o sábado não existe, o domingo não existe, o seu carnaval não é o carnaval, o seu aniversário não importa, né? E o seu cônjuge tem que estar ciente disso também. E não a agricultura de rede social e tirar uma foto numa máquina com gabine que não existia algum tempo atrás e achar que aquilo é agricultura. Então, uma vez identificada a aptidão, é trazer aquele jovem para dentro da produção, que gestão é importante, mas eu tenho um entendimento e para mim nada supera o know-how, que é a experiência. A gente é moldado pela experiência que a gente vive, né? De passar junto com a propriedade, pelas frustrações, pelo desafio, para poder gerir o operacional também. Eu tenho, para mim, eu vivi dentro da atividade e por força da situação, eu me considero um privilegiado, porque pela condição da época, a gente acabou vindo do Rio Grande do Sul direto para a fazenda, como muitos ali, no barraquinho de lona ou de madeira. Isso, para mim, é um privilégio hoje, não estou falando aqui que é ruim. Mas aquilo ali, de maneira indireta, ele acabou nos moldando para a realidade. A gente vem acostumado com aquilo ali. Agora, como que eu vou preparar o jovem que está acostumado ou moldado numa glamorização para uma frustração de fato quando ele for o gestor? Então, esse é um ponto que para mim é importante, porque se for fazer um resumo de fato do que é ser agricultor, eu usaria resiliência como uma palavra para definir, e a outra, esperança, porque o agricultor é o homem do amanhã ou do ano que vem, né? Se esse ano eu não colhi, o ano que vem eu vou plantar de novo, eu vou colher de novo, e para isso você tem que ter um jovem forte, firme, né, que esteja disposto e não seja imediatista. Então, eu sei que é uma concepção vaga, mas eu acho que ela está mais relacionada a você moldar quem tenha a aptidão dentro da realidade de fato do que é agricultura na essência. Muito bom. Eu também acredito nisso e eu sempre falo, né? Sempre existe um novo plantio e uma nova colheita. Passei também por muitos desafios, né? Após o falecimento do meu pai, mas eu concordo. É o que você falou, resiliência e esperança, né? E agora, né, mudando um pouquinho de assunto do nosso tema aqui, eu quero falar de um assunto, né, que está bem alta, que é a questão da moratória da soja, né? Para falarmos sobre isso que voltou ao debate após a suspensão. Qual que é a sua visão sobre isso hoje e o que está em jogo para o produtor rural? Bom, eu acho que a moratória da soja foi uma implementação totalmente errada, né? Eu explico por quê. Primeiro eu vou tentar explicar o que é a moratória, né? O Brasil tem uma legislação, né, que permite a abertura de uma determinada quantidade da sua área. Por exemplo, dependendo do bioma, eu posso usar 20% a 80% da minha área. Traduzindo por urbano, é como se eu tivesse um prédio aqui na Avenida do CPA e a legislação brasileira dissesse que, olha, Fernando, você tem um prédio de 100 apartamentos, você tem que cuidar dos 100, só pode usar 20, tá? Ok, se a lei manda isso, eu vou fazer. Eu cuido dos 80, eu uso os 20. A moratória vem e fala, olha, Adriano, você não vai poder usar nem os 20. É uma convenção comercial para atender, né, demandas comerciais de outros países que já devastaram tudo, e elas vêm e sobrepõem uma legislação extremamente restritiva
e juntas ali elas determinam que você não vai poder nem usar mais os 20% que lhe era de direito, né? Então isso é moratória, é uma sobreposição da lei ambiental mais restritiva do mundo em detrimento a ganhos comerciais, e ela está, como você mesmo disse, isso tem uma coisa que eu não sou demagogo, eu não tenho problema nenhum em falar o que é fato, ela está ligada à tomada de crédito e ao ganho de spread de quem capta num banco europeu a 1%, empresta 9% e vende insumo aqui, porque eles estabeleceram um zero deforestation no resto do mundo, né? Então, que é o desmatamento líquido zero. E eu gosto aqui de falar que nós precisamos ter preservação ambiental, mas nós precisamos também usar onde a gente pode. E dou um exemplo aqui que eu gosto sempre de usar. Quem vai ser responsável por frear, por exemplo, o desenvolvimento de cocalinho, que ainda não explorou a área que pode explorar? Por que cocalinho não pode ser Primavera do Leste? A moratória vai dizer que aquele produtor ou aquela criança que poderia ser um agricultor daqui 20 anos usando a lei brasileira, ele não pode porque é uma convenção comercial. Então a moratória se trata disso. Eu acho que toda essa luta institucional, né, quero inclusive parabenizar, a gente começou e acompanhou, cada um fez uma parte do processo. Eu acho que se tira uma grande injustiça ambiental que fizeram, e eu espero que as empresas entendam que sim, nós temos que preservar, mas também o direito assegurado pela legislação brasileira tem que ser mantido. E eu finalizo o raciocínio dizendo que o que o Mato Grosso faz não existe em lugar nenhum do mundo. E volto a me dirigir, talvez a pessoa que não tenha contato com o agro, e eu acho que a gente sempre tem que explicar, porque claro, às vezes a gente não se faz entender. O Mato Grosso sai de um importador de alimento, né, há menos de 50 anos, quando os dois maiores estados americanos ali, que ficam no Corn Belt, que é o meio oeste americano, Iowa e Illinois, vou citar dois aqui, né, e passa a ser mais produtivo que esses dois estados, usando uma pequena parcela do seu território. Esses dois estados que produzem menos que o Mato Grosso têm mais de 95% do seu território usado. E, além disso, tem quase 50% de dreno, valas, pantanais drenados. Então, a gente faz a agricultura mais sustentável do mundo, legislações, convenções comerciais que sobrepõem a nossa legislação. O que ela está falando para o cidadão europeu? Fala, olha, eu fiz isso no Brasil e foi bom. Se eu sou um cidadão europeu que estou ali ao mundo, né, e quem andou lá sabe que eles não olham além da cidade que eles estão, eles vão imaginar que o Brasil não tem lei ambiental, né? Portanto, que precisou ser feita uma convenção comercial. O que as empresas multinacionais deveriam estar fazendo? Elas deveriam vender nossa sustentabilidade fora. Enquanto a gente teve a oportunidade de liderar, eu tive a honra de liderar a Associação Internacional dos Produtores de Soja por 3 anos, por diversas vezes falava isso. O papel de uma multinacional é chegar no comprador europeu e falar, olha, se existe uma soja ou um milho sustentável no mundo, de todos os países que originam, é o do Brasil. A Argentina não tem a restrição ambiental que a gente tem, a soja norte-americana não tem. Então, esse papel que eu acho que cabe a eles, foi um tempo, eu acho que chegou a hora de terminar e eu acho que vai melhorar para todos aí, com o compromisso ambiental que o produtor sempre teve, isso não vai mudar, tende a melhorar. E eu acho que existe muito a questão de uma falha, né, falha de comunicação, na verdade, uma visibilidade para aquilo que é errado, né? É claro que assim como em qualquer profissão, você tem um médico que às vezes ele faz um trabalho que não é bom, que não é correto, um advogado, qualquer profissional, às vezes existe no nosso setor também aquela pessoa que não vai seguir, que vai burlar as leis e que vai fazer um trabalho que não é correto, mas isso não pode colocar todo o setor que preserva, que é sustentável, num bolo só, né? Como você falou, a maior parte da preservação das áreas preservadas no Brasil são dentro das propriedades rurais. Das propriedades privadas. Então, a gente precisa comunicar isso, porque às vezes quem está na cidade não sabe, né? Ou não tem conhecimento sobre essa informação. Então, eu acho que é importante a gente levar isso, né?
E um outro assunto também que está em alta é a questão das taxações, né, no agro, e isso tem gerado medo em alguns produtores de perder margem, da capacidade de reinvestir, talvez, de afetar ele de alguma forma. Como que você vê isso e o que as instituições têm feito também frente a essas movimentações? Olha, apesar de a gente não estar mais à frente das instituições classistas, que são elas que têm feito as tratativas, eu vou falar aqui como produtor e com a visão que tenho, digo aqui com uma visão particular minha, eu acredito que todos perdem com esse tipo de acontecimentos. Seja a polarização política, seja a tributação, ela fere os interesses do país, né? E eu uso aqui e parafraseio aqui uma pessoa que hoje tem um respeito do setor, que é o Aldo Rebelo, que tem sido um defensor do meio ambiente, de outras coisas. Ele fala uma coisa importantíssima: o país não tem amigo ou inimigo. O país tem interesses econômicos e políticos para o bem-estar e a segurança alimentar, energética e da sua população. É assim que os gestores têm que pensar, é assim que os governantes têm que pensar, independente de quem ele seja. Não importa se o gestor é A, B ou C, ele tem que estar preocupado com o bem-estar da sua nação e com os interesses dela. Ele tem que fazer comércio com A, B, C e D e tem que ter as vantagens comerciais para ele ali, né? Então, eu começo por isso. Eu acho que nós vivemos um período de desordem generalizada e essa desordem traz oportunismo político e esse oportunismo acaba deixando a conta para os setores econômicos. Quem vai pagar a conta é o produtor rural, é o comerciante, é a dona de casa, é o taxista, são todos da cadeia, né? E nós temos que cuidar para não cairmos em nenhum tipo de narrativa e buscarmos a nossa análise em relação aos fatos, né? E hoje, eu lhe parabenizei no início, a comunicação tem um papel muito importante. E o nosso setor, principalmente, ele teve um lapso de comunicação gigantesco. Esse tempo que a nossa geração passada e atual ficou abrindo o Mato Grosso, nós esquecemos de nos comunicar. Veio as redes sociais, imagine, e aí eu vou misturar um pouquinho, porque tem a ver. Imagine o reflexo de uma pessoa que tem 60, 70 milhões de seguidores, rotulando um setor, ou falando que a tributação vem daqui, ou que a parte ambiental dali, contra nós que falamos no máximo para 20 produtores nossos, né? Então, finalizo aqui dizendo que é ruim toda essa esfera. Nós precisamos passar por um amadurecimento político, e esse amadurecimento tem a responsabilidade de transformar a arrecadação dos estados agrícolas, que é uma arrecadação chinesa, né? Mato Grosso cresce a 10% ao ano, Goiás cresce a quase 10% ao ano, em infraestrutura e benefício para a população chinesa também. Então, o papel de governo, seja ele qual for, é transformar e trazer bem-estar e combater de todas as formas, aí, de maneira inteligente, todas as formas de mecanismos que venham para interferir a cadeia econômica de um país. Sobre essa questão que você falou dessas relações comerciais, você pode falar um pouquinho mais, aprofundando dessas relações com a China, como que isso pode beneficiar Olha, em que sentido você fala as taxações? Da importância, de modo geral, da relação comercial com a China. É importante. A China tem um papel fundamental. A China, todo o sudeste asiático, o norte da África, aquela zona ali chamada de Halal, que é o norte da África e o sudeste asiático, se concentra quase 2/3 da população mundial. E se nós observarmos, e não é porque a China, eu volto no que eu falei, o país tem interesse econômico. Se é a China que é o comprador, é o nosso parceiro e acabou, né? Como se é os Estados Unidos que é o comprador, é ele que é o nosso parceiro e acabou, e assim vai. E nós podemos ter vários parceiros comerciais, isso é o livre mercado. Então, a importância que tem uma China, por exemplo, a China hoje é a responsável pelo desenvolvimento da soja no estado de Mato Grosso. E eu explico o que eu vou dizer aqui com números, né? Esse boom que teve o mercado asiático nos últimos 20 anos, que foi o boom tecnológico da China, ele trouxe um crescimento econômico para aquela região do planeta que
fez aquele cidadão que vivia na pobreza extrema ascender à alimentação. Ele não tinha acesso ao alimento, né? Então, aquele cidadão ele passou a se alimentar, ele passou a ter acesso à proteína vegetal e animal. E isso criou uma necessidade maior que a capacidade de produção agrícola da China, que ela é um grande produtor de alimento global, porém a sua população é muito grande, de começar a importar alimento para alimentar aquele cidadão que começou a ganhar dinheiro e comer. E isso, e aí eu chego nos números que eu comentei, fez a China passar de importar 10 milhões de toneladas de soja por ano para 100. Ela virou o maior player global da importação de soja. Então vejam o tamanho da importância que tem o mercado asiático dentro da concepção da agricultura mato-grossense. Ah, mas eu não planto soja, como eu estou inserido nessa cadeia? A agricultura é uma atividade multidisciplinar. O que quer dizer isso? Tem que imaginar que quando você vai plantar uma lavoura, você vai usar a máquina agrícola, que vai ser vendida para uma distribuição. O fertilizante por outro, o barracão na serralheria, o poste de concreto no artefato de cimento, a compra do supermercado, a pessoa que vai trabalhar na escola local. O produtor invariavelmente reinveste todo o seu dinheiro na economia local. Isso faz gerar, então, indiretamente, o estado de Mato Grosso e os estados de São Agrícolas são afetados com o déficit na economia. Você imagine, Leandro, se a China parasse de importar um ano, o que nós faríamos ali? Isso não quer dizer que a gente não deva buscar outros mercados, que a gente não deva industrializar, que a gente não precise fomentar a industrialização do estado de Mato Grosso. Acho que ficar dependendo de um setor é arriscado, até para nós produtores. Até quando a gente vai ter um ciclo positivo, né? Turismo, indústria, uma série de coisas nesse boom da agricultura. Mas aí, voltando ao escopo inicial da pergunta, eu acredito que nós temos que olhar para todos os nossos mercados com a importância que o mercado tem para quem está pensando na relação econômica. Bom, Fernando, para a gente finalizar, já acho que a gente podia ficar aqui falando, horas sobre diversos assuntos, mas eu queria que você trouxesse a sua visão do que o Brasil precisa para continuar se tornando uma potência, para continuar em expansão aí nos próximos anos, no futuro. Vamos lá. Isso é um ponto importantíssimo. E eu inicio essa resposta com uma frase do Roberto Campos. Eu acho ela muito emblemática. Ele dizia que no Brasil até o passado é incerto. Veja bem, eu vou explicar onde eu quero chegar. Nós precisamos de segurança jurídica, é o primeiro passo. O primeiro passo para qualquer concepção que tenha fundamento, para te dar segurança, você precisa saber que aquela legislação que é vigente hoje vai estar lá amanhã. Como você vai investir, Então, segurança jurídica, ela vem antes da infraestrutura, que é um gargalo gigantesco. Então, o primeiro ponto é assegurar o direito de propriedade, assegurar que a legislação vigente é a legislação correta, é enxergar aquele processo agrícola que nós estamos tendo hoje como um processo inicial, o fomento à industrialização, à logística e tudo mais, isso é essencial. Então, as políticas públicas governamentais, elas devem estar focadas com essa visão a tudo isso, a essa garantia depois da segurança jurídica. Porque senão a gente não vai manter o produtor no campo e, consequentemente, a gente está fadado aí a saída de um player desse que a gente falou do mercado, faz o que? Acaba o Mato Grosso, Então, esse é um ponto. O segundo é nós entendermos que a agricultura ela difere um pouco das outras atividades, nós não somos, muitos falam em subsídio, agricultura, eu acho que isso é legal a gente falar, a gente não faz o preço do que a gente vende, O que quer dizer isso? Quem faz o preço da nossa mercadoria é o mercado global. Então, como que funciona nos outros países do mundo? Um agricultor francês recebe 1.000 euros por hectare por ano, plantando ou não. Ninguém quer isso no Brasil, mas nós precisamos ter as políticas de armazenamento bem feitas, nós precisamos ter um plano safra que atenda o produtor, e o plano safra, e eu gosto de novo de falar sempre com a sociedade urbana, ele não é do produtor. Se é caro para o produtor produzir, pode ter certeza que vai ser caro para a dona de casa ir lá no mercado comprar também. É uma conta simples, entendeu? Então, sim, você que não é produtor também está envolto nisso.
Se eu tenho um animal engordado mais barato, se eu tenho uma galinha que comeu mais barato, o ovo vai estar mais barato, a carne vai estar mais barato, o leite vai estar mais barato. Então, a agricultura, ela é responsabilidade do governo. Ela é, porque se você pega um governo asiático ou norte-americano, eles buscam duas coisas primeiro. Garantir primeiro a segurança alimentar da sua nação e depois a segurança energética. Então, acho que a gente tem que olhar para isso, né, e estimular outros pontos da nossa economia enquanto a gente estiver no ascendente. Fernando, muito obrigada por compartilhar sua visão, sua experiência no agro. Eu tenho certeza que vai contribuir muito com quem nos acompanhou. Eu quero deixar aqui meu agradecimento. E convidar vocês também, né, que gostaram desse bate-papo, compartilhe, deixe mais uma vez sua curtida, seu comentário e fique ligado aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado, agradeço novamente a oportunidade e sucesso para você.